Olá pessoal, dando sequência então ao nosso curso, a aula passada nós vimos o seguinte, nós vimos como que a gente acessa o banco de dados diretamente pela console do PHP MyAdmin. Então a gente ia lá no ícone do AMP Server, clicava no PHP MyAdmin e colocamos o seguinte, o nome do usuário e a senha que foi criada. No nosso caso, tem uma senha. Normalmente, quando você instala, não tem nenhuma senha definida. Então aqui está. Nós entramos pela console no PHP MyAdmin e nós temos aqui os nossos bancos de dados de teste aqui. No nosso caso, Engenharia do Futuro, Eng Futuro, certo? Mas como acessar essa console diretamente do PHP? Então vamos lá, vamos à nossa página de teste. Vamos acessar o servidor local, que é 127.0.0.1, que é a mesma coisa que localhost, certo? Então vamos clicar aqui no módulo 2. Pronto, essa era a nossa página de teste, né? Então aqui, lembra-se que nós estávamos fazendo uma autenticação no site? Então eu vou colocar o que? Vou colocar o meu nome ali e vou colocar a senha que eu tinha colocado, certo? Pronto, não apareceu nada. Por quê? Vamos voltar lá para a nossa página do PHP Designer 8, que é a página do código que nós estávamos usando. Então notem o seguinte, nós estávamos fazendo o seguinte teste primeiro. Estávamos somente verificando se eram válidos aqueles dados, mas em momento algum nós verificamos se eram dados cadastrados no banco de dados, certo? Que é o que nós vamos fazer. Só que para verificar os dados, nós temos que conectar ao banco de dados. Como que vamos fazer isso? Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, uma variável com, que é MySQL Connect. Nota que ele já me propõe aqui algumas coisas, ó, tá? Que é o quê? Que é o nome do servidor, o nome do usuário, a senha, tá? E outras duas variáveis ali. Um é para um novo link, tá? E uma outra variável que nós não vamos entrar em detalhes. Nós só vamos mexer com essas três variáveis aqui, ó. O nome do servidor, o nome do usuário e a senha, tá? Nós não vamos mexer com flags e nem com novos links, tá? Então vamos lá. Qual que é o nome do nosso servidor? Localhost. Qual que é o nome do nosso usuário que foi criado lá? Nós não criamos nenhum usuário. Nós estamos usando o root, tá? E a senha cadastrada. Quem não mudou a senha, deixa em branco. Quem mudou, que é o meu caso, coloca a senha. Eu coloquei senha 123 somente para teste. Então, esta é a forma antiga de se conectar a um banco de dados, tá? Por que a forma antiga? Porque ela necessitava o seguinte, isso eu somente acesso o servidor lá do banco de dados, mas eu não escolhi ainda o banco de dados. Para escolher um banco de dados, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Por exemplo, DB, que é o banco de dados, e MySQL Select Database, o banco de dados lá, tá? Aí qual banco de dados? No caso lá é Eng Futuro, certo? Eng Futuro, e notem aqui que ele está pedindo um recurso aqui, ó. Lembram-se da nossa aula sobre os tipos, sobre as variáveis? O tipo é um recurso. Qual que é o nome desse recurso? É a conexão que eu criei, ok? Então, feito isso daqui, eu já consigo o meu acesso ao banco de dados e a base, a tabela Eng Futuro. Ok? Certo? Salvando isso aqui, vamos atualizar essa página, continuar, enviar os dados, pronto. Não está listando nada, mas existe uma conexão. Vamos ver? Vou dar um print R aqui.
nessa conexão aqui, tá? Só para vocês verem que ela é de um tipo recurso. Atualizando a página aqui, continuar, então tá aqui, certo? Então esse recurso ID hashtag 3 é o nome desse recurso, tá? Essa forma era a forma antiga, tá? É a forma usada no antigo banco de dados na versão anterior a 4.1.3, tá? Agora nós temos o seguinte, nós temos o MySQLi, que é uma versão melhorada do banco de dados, tá? Então, para versões acima de 4.1.3 e PHP 5, nós podemos usar essa nova sintaxe aí, tá? Só que ela tem que estar habilitada no PHP. Então vamos aqui, ó, extensões aqui do PHP lá no AMP Server, notem que está habilitado aqui, ó, PHP MySQLi, tá? Se não tiver habilitada, nós não poderemos usar. Qual a vantagem dela? Ela tem várias outras funções e sem contar que é orientada a objetos, tá? Mas ela tem uma coisa muito prática. Notem que aqui, ó, eu coloquei uma linha para conexão, outra linha para selecionar o banco de dados. Nessa nova versão, o que eu posso fazer? Eu posso, além de tudo, colocar mais uma coisa aqui, que é o quê? O nome do banco de dados já. Então eu já crio a minha conexão já informando qual que é o nome do banco de dados. Tá? Então notem lá, ó, MySQL, eu vou colocar um izinho aqui, que é MySQLi, tá? Então ele já é a minha conexão já para o banco de dados. Eu vou tirar isso aqui porque não precisa mais dela. Essa é uma das formas de criar uma conexão com o MySQL Improved, que é o MySQLi. Vou salvar aqui, vamos voltar lá para ver como que ficou agora. Notem que aqui está mostrando só um recurso, tá? Olha como que fica agora essa conexão. Notem que é um objeto, tá? Então todas essas funções aqui, todas essas, é um array, né? Todas esses campos do array nos dizem dados dessa conexão. Por exemplo, se existe erro ou não, tá? Então vamos voltar lá e vamos fazer o seguinte. Então, essa é uma forma onde nós não estamos usando um objeto para a classe. Não estamos criando como se fosse uma classe. Estamos criando daquele modo antigo lá. Qual outra forma de se fazer? Como se fosse orientado a objetos, que nós vamos ver mais para frente. Isso aqui é só uma introdução à orientação a objetos. Seria essa forma aqui. Se eu salvar e mandar executar lá de novo, vai dar a mesma coisa, certo? Essa é uma forma mais inteligente, mais moderna de se criar esse objeto, tá? Essa conexão é um objeto, certo? Então, mas eu posso manter aquela forma lá, tá? Eu posso manter isso daqui por enquanto, só pra gente fazer, tá ok? Então essa é a minha instância, dessa classe aí, tá? Que é o meu objeto que eu criei lá, tá? Vamos colocar uma senha errada aqui só para a gente ver o que vai acontecer lá. Vou colocar 1, 2, 3, 4 aqui. Estou forçando um erro só para aparecer uma mensagem lá na minha página. Notem que ele deu um errinho aqui, ó. Um aviso dizendo que o acesso foi negado para o usuário, porque a senha está incorreta, tá? Só que às vezes eu não quero que mostre essa mensagem. Eu poderia muito bem fazer isso daqui. Se eu colocar um arroba aqui na frente, colocando esse arroba aqui na frente, ele não vai dar essa mensagem, esse aviso de erro na minha página. Não conectou, tá? Não conectou. Mas também
não deu aquele aviso, tá? Então, qual a forma de eu testar, então, se tem erro ou não, sem mostrar aquilo lá? Eu posso fazer isso daqui, tá? Usando o MySQL, tá? Eu posso fazer um if aqui. Se eu fizer isso, se eu negar essa conexão, ele vai entrar dentro desse laço aqui. Eu vou escrever uma mensagem. Não conectado, por exemplo. Não conectado, erro. Que erro que é esse? MySQL connect, né? Connect, erro. Ele vai listar para mim o tipo de erro. Vamos ver como que vai ficar lá. Salvar aqui. Então vamos testar. Atualizando aqui essa página. Nós vamos ver que não conectou. Acesso negado por problema com a senha. Ok? Basicamente é isso, pessoal. Nessa primeira parte aqui é somente esse teste. Eu poderia também fazer o seguinte. Eu poderia usar MySQL connect erro. Se ele for diferente de 0, é sinal que tem erro. Certo? Vamos salvar aqui. Voltando lá então, pessoal, nós vamos ver o seguinte. Atualizando, continuando aqui, não conectado por problema de senha. Certo? Se eu corrigir a senha agora, eu já sei que é problema na senha, certo? Eu vou voltar lá, atualizar. Pronto, conectou. E aqui estão os dados do meu array dessa conexão. Note aquela variável lá, ó. Connect error é 0. Ok? E essa variável aqui também, erro, que nós usamos lá, não apareceu. Ok? Então isso é somente uma introdução. Na próxima aula nós veremos como acessar os dados dessa tabela em futuro. Ok? Até lá então, pessoal.